Todo mundo se sente cansado em algum momento do dia quando mais precisa fazer alguma coisa. E no que você pensa em tomar para ganhar energia? Força, energia, esportes radicais, corrida, adrenalina, Red Bull. Em 2022, a Red Bull vendeu uma lata de energético para todas as pessoas dentro do planeta Terra, totalizando 11.582 milhões de latas. 10 anos atrás, a Red Bull enviou um homem chamado Félix para o espaço, só para que ele pulasse lá de cima e quebrasse todos os recordes possíveis, inclusive quebrando até a barreira do som. Quando ele chegou a 120 mil pés, ele pulou lá de cima e durante a queda, o Félix quebrou a barreira do som e o mundo inteiro testemunhou a marca da Red Bull exposta por toda a parte do mundo inteiro. Vendo isso, a gente pensa que a Red Bull pode ser, só uma marca de energético. Mas além de entupir a humanidade com muito, mas muito açúcar, o Red Bull faz muito mais coisas do que isso. Para você ter uma ideia, ela é dona de 2 equipes de Fórmula 1, 6 equipes de futebol, uma equipe de Extreme Selling Series, uma equipe de corrida Toyota, 2 times de hóquei de gelo, uma equipe de Stock Car Brasil, e eu poderia ficar aqui falando mais uns 40 minutos. E sem falar dos eventos que ela também promove, como a Red Bull Neymar Jr. 5, entre muitos outros que daria muito tempo falando. Além disso, a Red Bull também patrocina milhares de atletas, celebridades e influenciadores pelo mundo todo. É muito comum você, por exemplo, abrir a Twitch e ver alguém usando uma camisa ou um boné ou tomando Red Bull. Dentro dos seus eventos, ali tem competições de música, competições de rally, competições de motocross, mountain bike, corridas, além de que eles também fazem alguns filmes e algumas séries. A Red Bull também possui o próprio canal de televisão e é claro que a gente não pode esquecer dos comerciais da Red Bull, que são os mais inesquecíveis do mundo. Quem é que nunca pegou uma latinha de Red Bull, olhou para um amigo ou falou para si mesmo assim: Red Bull te dá asa. Red Bull te dá asa. Mas será que todo esse trabalho em volta da marca é só marketing? Como é que a Red Bull ganha dinheiro? Vamos tentar descobrir um pouco mais sobre essa empresa. A gente está na Áustria no ano de 1982 e Dietrich, o fundador da Red Bull, durante a sua viagem para a Tailândia, sofreu algo como um delay temporal ou um jet lag. Enquanto ele passava por um posto de gasolina para encontrar algo para ver se dava uma acordada nele, uma chacoalhada, ele se deparou com uma bebida vendida para caminhoneiros para não dormirem enquanto faziam suas viagens de noite. Era feita à base de cafeína e taurina. O nome da bebida? Red Bull. Não, sacanagem. Era Kratindan. Essa bebida fez com que de uma hora para outra a sensação que ele tinha de delay simplesmente passasse. E se você for traduzir esse nome, você vai ver que é algo mais ou menos como búfalo vermelho. Dan era um touro tailandês muito grande, do qual era extraído um dos ingredientes principais, a taurina. E aí, meu amigo, se você acha que a taurina vem de algum outro lugar, você está enganado. A taurina originalmente vinha de algumas partes do touro, como por exemplo o fígado ou a bile, por exemplo. Mas hoje em dia, o energético tão gostoso que a gente toma e adora é feito com taurina artificial, ou seja, a gente não precisa mais ir lá extrair do touro para tomar, então pode ficar um pouco mais relaxado. Depois de provar essa bebida, Dietrich tinha certeza que isso aí seria um negócio milionário no futuro, mas ele não esperava que talvez fosse ser até bilionário. E querendo investir nesse negócio, ele procurou alguns investidores, mas a objeção que existia era sempre a mesma: não existe mercado para esse tipo de produto. E ele simplesmente falou: a gente vai criar um mercado então. Tirando o dinheiro do seu próprio bolso, ele investiu $500 mil junto com o dono da Kratindan, que também investiu $500 mil. E bem, o resto da história todo mundo conhece. O começo da empresa foi um pouco tímido, mas em alguns anos a Red Bull conquistou a Europa, expandindo-se para a Eslováquia e Hungria. E em 97 entrou nos Estados Unidos, finalmente. 10 anos depois do lançamento, em 97, a Red Bull já vendia mais de 1 milhão de latas por dia. Na época, empresas de bebidas grandes como a Coca-Cola e a Pepsi dominavam todo o mercado com seus refrigerantes e tinham alguma coisa para aprender com a recém-nascida Red Bull. Eles criaram um modelo de produção que para a época foi algo revolucionário. Enquanto a Coca-Cola e a Pepsi tinham fábricas próprias para a produção
sua bebida, a Red Bull foi pelo caminho totalmente contrário. Eles terceirizaram toda a sua produção, ou seja, eles não produziram uma lata sequer de Red Bull. Aí você pensa, ok, mas isso não deve dar tanto lucro. Muito pelo contrário, olhando pelo lucro, isso é muito vantajoso, porque a única preocupação deles não é com a produção, mas sim com a coisa fundamental que move qualquer tipo de negócio: o marketing. As pessoas ficaram tão fissuradas em terem Red Bull e com o desejo que eles conseguiram implantar nas pessoas, que eles conseguiam vender as latas a preço muito mais caro que as outras pessoas, outras concorrentes. Que, por exemplo, para produzir uma latinha de Red Bull, eles gastavam só 10 centavos de dólar. E o preço de venda, 2 dólares e 50 centavos. Isso aí é um lucro de 25 vezes na produção. Foi assim que a marca tomou conta de mais de 40% do mercado mundial de energético. Já faz parte de uma cultura, os jovens literalmente amam Red Bull, os adultos também amam Red Bull. É impossível a gente ir para uma festa e não ter Red Bull. Uma balada sem Red Bull não existe. Mas isso é só uma pequena parte do que é a Red Bull. Hoje ela patrocina ou compra milhares de equipes, cria eventos, corridas e o principal, eles sempre conseguem te trazer uma sensação de adrenalina em cada um desses eventos. A estratégia de marketing da Red Bull é incomparável. Quando você para beber um Red Bull, você está bebendo a mesma marca que aparece em carros de corrida da Fórmula 1, do melhor skatista ou até do homem que fez o maior salto do mundo. Eles criam histórias, eventos, competições, patrocinam equipes esportivas em diversas modalidades. Em 2012, a Red Bull realizou um salto estratosférico do Félix, que quebrou recordes e gerou uma ampla exposição no mundo inteiro. Ao total, a Red Bull gastou cerca de 50 milhões de dólares com esse projeto, o que é muita grana, sério, é muito dinheiro. Mas, em comparação, a exposição que eles tiveram, se tivessem que pagar por essa publicidade, eles teriam que ter gasto 6 bilhões de dólares. Ou seja, 50 milhões de dólares não foi nada comparado a toda essa exposição que a marca teve. E ano após ano, devido a todo esse sucesso da marca, as vendas só aumentaram. Em 2018, eles venderam 5,5 bilhões, 6,1 bilhões em 2019, 7 bilhões em 2020, 9 bilhões em 2021 e 11,5 bilhões em 2022. Uma boa parte disso, eles reinvestiram no marketing da empresa, o que vai fazer futuramente, talvez em 2023, eles venderem 12, 13, 14 bilhões, vai saber. A Red Bull também se ouviu algumas polêmicas, como por exemplo a de supostamente colocar cocaína na Fórmula em 2009, violações na corrida da Fórmula 1, entre outras polêmicas, mas apesar de tudo isso, a Red Bull continuou expandindo seus negócios. Mas de todas as polêmicas, teve uma que foi uma surpresa para todo mundo. Em 2017, Vorayut, o herdeiro da marca, torna-se procurado pela Interpol por um crime envolvendo um acidente de carro fatal em Bangkok. Ele dirigiu seu carro de luxo às 5 da manhã e atropelou um policial que estava em uma moto, arrastando ele por metros e metros, fugindo do local sem prestar nenhum socorro. Foi dito que ele corria a 177 km por hora naquela noite e que estava sob o efeito de álcool e cocaína. E agora, o herdeiro da Red Bull tem um mandato de busca e apreensão em 194 países. Em qualquer um deles que ele pisar, ele pode ser preso. Mas apesar de todas essas polêmicas, que não são poucas, não foi exatamente isso que fez a Red Bull dar uma leve freada nas suas vendas. Hoje, com tanta informação à nossa volta, as pessoas sabem que se entupir de açúcar não faz bem. Ainda mais a Red Bull, que tem taurina, te causa um pouco de insônia, te traz ansiedade, dependendo da quantidade que você tem do seu diagnóstico, te traz obesidade, traz muitos malefícios e também alguns benefícios. Mas também, né, quem diria que algo cheio de açúcar causaria algum malefício? Quem diria? A Red Bull, sabendo que isso causaria uma queda no faturamento, decidiu diversificar suas fontes de receita. Afinal, nunca deposite todos os seus ovos em uma única cesta. Através de filmes, séries, programas de TV, direitos sobre imagem, royalties, time de futebol, venda de jogadores de futebol e outros investimentos milionários que a empresa fez. Embora o crescimento da Red Bull tenha desacelerado desde 2012, a empresa continua sendo um puta de um ícone de marketing, inovação e estratégia de negócios, visto o tamanho que ela tem hoje. A Red Bull não se limita apenas a vender uma simples bebida, ela vende um estilo de vida e experiências únicas.
com eventos esportivos malucos, competições inovadoras e patrocínios em diversas áreas. A marca construiu uma imagem associada à adrenalina, superação de limites e inovação muito semelhante ao que a marca Rolex fez, construir seu império. A estratégia de terceirizar a produção permitiu que a Red Bull se concentrasse em uma só coisa e no que ela mais faz de melhor: marketing. Ela investiu muito dinheiro em campanhas publicitárias memoráveis. A empresa criou um apelo emocional em torno da marca. Afinal, ela é desejada por jovens, adultos e aparece em todo quanto é lugar que envolve algum esporte, como corridas, futebol, lutas e todas as outras coisas que você possa imaginar. A diversificação dos investimentos, como a aquisição de times de futebol, também se mostrou uma jogada muito acertada. A Red Bull não apenas lucra com a venda de energéticos, mas também com as transações de jogadores, valorização dos times e participação em competições esportivas em todo o mundo. Eles ganham dinheiro de todas as formas que você possa imaginar, com royalties, com propagandas, com venda de bebidas, venda de camisas, esportes e tudo que você consiga imaginar, eles estão ganhando dinheiro. Só que mesmo assim, a trajetória da Red Bull não é isenta de algumas controvérsias, desde acusações como adicionar a cocaína à sua fórmula, até envolvimentos ilegais e de escândalos na Fórmula 1, a empresa enfrentou críticas e desafios enormes. O caso do herdeiro que era procurado pela Interpol, por exemplo. Mas apesar disso, a Red Bull continua sendo uma potência dominante no mercado de energéticos e bebidas e mantém a sua posição como uma das marcas mais reconhecíveis e lucrativas do mundo. O seu modelo de negócios é inovador, sua abordagem é única e o marketing garante que a Red Bull permaneça na liderança da indústria por muito mais tempo, sempre pronta para criar novas histórias e superar seus próprios limites. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.